uma aula de ciências aqui na quarta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Qual é o nosso conteúdo de hoje? Nosso conteúdo de hoje são as cadeias alimentares. Nós vamos dar uma sequência ao conteúdo que já foi iniciado na aula passada, tá certo? E é importante que vocês acompanhem esse conteúdo. Esse conteúdo está onde? Está no seu livro, na página 288, né? Na aula passada a gente tinha estudado um pouquinho sobre os seres produtores, os seres consumidores. Vocês devem estar lembrando que as plantas, né, as algas, são consideradas seres produtores porque eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Já os animais em gerais, eles são chamados seres consumidores porque eles não consomem seu próprio alimento, eles não produzem seu próprio alimento, eles consomem outros alimentos, certo? É importante, gente, vocês acompanharem pelo livro de vocês, né? Com certeza a diretora da escola, a professora de vocês fizeram a distribuição desse livro, tá certo? Esse é o nosso livro que a gente adota e tem todos os conteúdos nele, porque dessa forma vocês vão acompanhando os conteúdos que são dados e poderão aprofundar, né? Todos os temas que são abordados e realizarem as atividades propostas pelos professores de sala, tá certo? Então, nosso conteúdo de hoje está nesse livro, na página 288, tá certo? Vamos lá, então? Então, nós vamos falar um pouquinho das cadeias alimentares, né? Porque nós vimos que as plantas e as algas, as bactérias no ambiente natural, fabricam seu próprio alimento, por isso são chamadas de produtores. Como os animais consomem outros seres, eles são chamados de consumidores. Mas aí a gente precisa entender como é que funciona essa cadeia alimentar, né? Entre os seres produtores e consumidores, tá certo? Repetindo aí, nós estamos na página 288. Então, nessa página vai estar falando para vocês um pouquinho de cadeia alimentar. Com certeza vocês já escutaram falar essa palavra. Cadeia alimentar é uma espécie de corrente, né, de alimentação que se forma entre os animais da natureza, porque você sabe que um ser depende do outro. Muitas vezes essa cadeia alimentar ela fica em desequilíbrio. Por quê? Porque existe a destruição de determinados seres. E esses seres eles servem de alimentos para outros animais que vivem na natureza. Então, quando existe a caça predatória, né, a destruição de vegetais, essa cadeia alimentar, ela entra em desequilíbrio, tá certo? Lembrando, é importante vocês lembrar que, deixa eu colocar aqui a canetinha para vocês, certo? Lembrando que nessa cadeia alimentar, cada animal consumidor, certo, ocupa uma posição, né, diferente. Os animais herbívoros, né, vocês estão lembrando, né, vamos até relembrar. O que são animais herbívoros? São aqueles que se alimentam exclusivamente de plantas ou algas. Eles são chamados de primários. Exatamente porque eles estão no início da cadeia, porque eles se alimentam de plantas. E as plantas é o primeiro item lá de uma cadeia alimentar. Então, como esses animais se alimentam das plantas ou de algas, eles são chamados de consumidores primários. Eles vão estar logo no início da nossa cadeia alimentar. Logo em seguida, os animais que se alimentam desses animais primários, certo? Eles vão ser chamados de consumidores secundários, que estão no segundo lugar nessa cadeia, tá certo? E os animais que se alimentam dos consumidores secundários, eles vão ser chamados de consumidores terciários. E para aprofundar um pouquinho mais, vocês leiam a página 288. Vou dar um exemplo agora de uma cadeia alimentar, certo? Olha aqui, ó.
As plantas, deixa eu só marcar aqui para vocês, certo? Ó, as plantas, elas estão aqui no início, né? Ó, nós temos aqui um exemplo de cadeia alimentar, que vocês sabem que cadeia alimentar é essa teia, né? Como se fosse assim uma sequência alimentar que existe dentro da natureza. Então geralmente uma cadeia alimentar, ela começa com as plantas. Por quê? Porque elas são seres produtores, né? Eles produzem seu próprio alimento. E essas plantas, elas vão servir de alimento para as borboletas, por exemplo. Então, as borboletas, elas são consideradas seres consumidores primários, tá certo? Porque eles se alimentam das plantas. Essas borboletas vão servir de alimento para os sapos, por exemplo. Então, o sapo vai ser um consumidor secundário, porque vai se alimentar desses bichinhos aqui, das borboletas. Os sapos, por sua vez, vai servir de alimento para a cobra. Então, ela vai ser um consumidor terciário. E em seguida, a cobra, quando ela morre e ela vai entrar em decomposição, ela serve de alimento para fungos e bactérias, que são seres decompositores que a gente ainda não estudou. Mas vamos ver isso nas nossas próximas aulas, tá certo? Então, dê mais uma lida no seu livro, aprofunde um pouco mais, lá vai ter outros exemplos de cadeia alimentar, tá certo? Responda às atividades propostas pelo professor de sala, com certeza em breve eles estarão falando com vocês a respeito de atividades que serão avaliativas, né? Então é importante assistir a aula, realizar as atividades para que você tenha um bom desempenho, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!